Bem, daqui a pouco a gente conversa aqui nesta edição de Conjuntura com o Geraldo Vasconcelos, ele que representa o grupo SOS Pinheiro, para falar sobre a situação do bairro. A partir de agora a gente conversa com a infectologista Luciana Pacheco. Ah, meu Deus, ela que é uma das pessoas que estão na linha de frente lá no Hospital Elvio Alto, não é isso? Luciana, obrigado pela sua presença aqui. Como é que está o atual estágio dessa pandemia do Covid aqui no estado? Bom dia, Flávia. Na verdade, nós conseguimos diminuir o número de casos e principalmente o número de óbitos. O governo do estado ele fez uma planilha de acompanhamento baseado, e a essa flexibilização ele se baseia em número de óbitos, em número de casos novos, em número de leitos disponíveis. Desde o início, a tentativa era de frear a pandemia para que o estado conseguisse se organizar do ponto de vista da sua rede e da possibilidade da população ter acesso a essa rede, no caso de adoecimento e precisando de ser internado. Certo. E conseguiu, o governo conseguiu criar leitos exclusivos para a Covid e criar leitos de UTI. Hoje nós temos uma quantidade, inclusive em hospitais privados também, que está respondendo bem a essa pandemia. Mas a gente ainda vive uma situação que não é confortável. Ontem, eu acho que foram 800 e poucos casos novos. Significa que o vírus continua circulando, que as pessoas continuam se contaminando e adoecendo e indo para os hospitais. Bom, como é que você avalia, como profissional, o comportamento da população nessa fase nova vamos chamar de abertura, essa fase amarela? Você acha, no seu entender, a população está acompanhando bem, está se enquadrando bem nessas normas? Não, eu não acho não. Eu acho que a população não está. Porque a gente vê as pessoas se aglomerando nos bares, nas praias, como eu falei no outro dia na reportagem, na porta do estádio. O jogo foi com portões fechados, né? Ninguém tinha acesso, mas as pessoas se aglomeraram do lado de fora. E se aglomeraram sem máscara, sem um distanciamento adequado. Então, as pessoas hoje, elas não pensam pela coletividade, elas pensam por si, né? Infelizmente, isso é um comportamento que se vê no mundo todo. E as pessoas também seguem um líder. Então, se a gente sabe que o líder maior do país, ele não recomendou desde o início da pandemia um isolamento social adequado, o uso de máscara, várias vezes a gente viu o presidente sem uso de máscara, né, no meio das pessoas, é difícil você conseguir que as pessoas, se o presidente da República está fazendo isso, eu também posso. E não é fácil. Você acha que punir seria uma forma viável de fazer com que a população siga essas regras da pandemia? Flávio, difícil, né? Multar, punir. por exemplo. É difícil a gente, na cultura do nosso país, forçar alguma coisa com multa. Se a gente considerar, por exemplo, aquelas pardais, né? Já é uma reclamação, as pessoas fazem errado, elas vão para o local errado, elas ultrapassam a velocidade, elas ultrapassam o sinal, o pardal está lá e a pessoa não aceita que o pardal está. Então, assim, infelizmente a gente não precisaria ter o pardal fiscalizando se a gente tivesse essa cultura de cumprir, de respeitar, né? De cumprir as normas. O nosso país nós não temos essa cultura. Os países onde melhor essa doença se controlou foi justamente aqueles países que seguem normas, por exemplo, os alemães, os orientais, como a própria China, né? Ela conseguiu, foi quem começou a doença, mas ela conseguiu controlar bastante o número de óbitos lá, foi irrisório quando a gente considera os 100 mil óbitos que nós já alcançamos aqui, né? Qual a sua avaliação sobre a possibilidade de volta às aulas, com uma expectativa muito grande com relação a isso? Você concorda? Eu acho muito complicado. Eu até participei de uma live num colégio particular e, na verdade, o intuito não foi de dizer que estava tudo pronto para voltar às aulas. Foi discutir com eles o protocolo que a escola fez, mas eu concordo que é muito difícil a volta às aulas, porque a gente vê com essa flexibilização que as pessoas já não estão seguindo, uma coisa mínima que é usar uma máscara. O que é usar uma máscara? Qual a dificuldade você tem de usar a máscara? Você tem a máscara disponível, as máscaras de tecido hoje a gente encontra em qualquer local para comprar.
E a gente sabe que é uma barreira de proteção e as pessoas não usam. Então, nem dentro de uma escola, com jovens, com adolescentes, que já é uma faixa de etária já meio rebelde, né, seguir as normas, eu acho muito complicado. Em alguns locais no mundo, a volta às aulas causou problemas, né, como na França, as escolas tiveram que voltar a ser fechadas. E aqui no Brasil, algumas cidades que começaram também, depois tiveram que parar também o retorno às aulas. Então, acho que é uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada para poder voltar sem uma gravidade que a gente possa imaginar que vai ter. Luciana, a pandemia já atingiu aqui em Alagoas o ponto máximo ou não? Talvez tenha atingido. Alguns estudos já mostravam que julho seria o platô, e a gente está vivendo um platô. Nos últimos números, a gente vê uma quantidade de casos semelhantes, assim, a gente não consegue reduzir muito nem aumentar. Então, isso é um sinal de que a gente parece viver num platô. Então, depois desse platô, a gente espera que a gente comece a cair, né? Já caíram óbitos, isso é verdade. E a perspectiva de uma chamada segunda onda de pandemia? Não, a gente nem terminou a primeira ainda. Então, como a gente está em agosto, é possível que mais 2 meses a gente consiga realmente reduzir o número grande de casos. E existe uma perspectiva muito grande, muito real, né? Muito promissora de vacina. Então, existem essas vacinas de Oxford, a vacina chinesa também, com o Butantan, né? Estando aí junto nessa produção. Então, eu acredito muito na vacina, eu sou fã de vacina. Eu acho que se a gente tem uma vacina com uma condição de ser utilizada de forma maciça e com poucos efeitos colaterais, por que não utilizar? Eu acredito. E isso a gente estava vivendo também um retrocesso, né? As pessoas começaram a inventar que as vacinas causavam isso, causavam aquilo, e começaram a não tomar mais vacina. Algumas achavam que estava tudo bem, porque as doenças não estavam acontecendo como sarampo. A gente viveu um tempo de que a gente conseguiu no país erradicar o sarampo. E depois o sarampo voltou, exatamente porque as pessoas pararam de se vacinar. Então, acho que se a vacina vier de uma forma bem segura, é a coisa mais importante que vai acontecer nessa pandemia. E agora uma pergunta inevitável, a sua opinião sobre o uso de medicamentos tipo cloroquina, ivermectina, nos sintomas iniciais do paciente? Flávio, sinceramente, eu não vejo mudar o desfecho. Quem usa e quem não usa, o desfecho é o mesmo. Alguns colegas, a maioria dos infectologistas acredita nisso. A ciência mostra isso, que não tem mudança no desfecho de internar, no desfecho de óbito. A maior parte dos casos, felizmente, acontece de uma forma benigna. 80% das pessoas, 82%, evolui de uma forma sem maiores gravidades, com ou sem a droga. 15% precisa internar, 5% precisa de unidade de terapia intensiva. É assim que acontece. Então, não está provado que a pessoa usando a medicação, que é por conta da medicação que a pessoa melhorou. A pessoa pode ter melhorado porque é a evolução natural das doenças virais. Então, eu, como infectologista, seguindo a Sociedade Alagoana de Infecto, a Sociedade Brasileira, eu não vejo mudar desfecho. Já tive colega que usou, internou, até faleceu. Teve colega que usou, melhorou. Teve colega que usou, participou de live, usou e internou. Felizmente está bem. Mas, assim, é controverso muito o uso. Eu não sou favorável, não vejo mudar. Ok. Nosso muito obrigado, então, à infectologista Luciana Pacheco, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta já conversando com Geraldo Vasconcelos, do SOS Pinheiro.